Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Marcos capítulo 14, verso 32 ao 36. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Soberano Criador, nós estamos aqui para fazer a tua vontade, não o que queremos, mas o que tu queres. Ajuda-nos mais uma vez, enquanto usamos da tua palavra para expressar a favor do povo, que o Senhor possa manifestar esta mão de misericórdia sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aí, Abba, Pai, é uma repetição. Pai, Pai. Quando você vê Abba, é Pai também. Eu quero ler para vocês alguma parte da mensagem que vai nos ajudar. A mensagem é a única que pode nos ajudar. Nós não temos consolo em outro lugar, só na mensagem. É a única fonte de inspiração, de segurança que nós temos, é a mensagem do profeta. Se não tivéssemos a mensagem do profeta, não teríamos que pregar, ou estaríamos pregando como os denominacionais. Se não tivéssemos a terceira puxada, estaríamos pregando como os da primeira e segunda, que já morreu faz tempo. Entende? Então há uma coisa que faz viva a palavra, é ela estar no lugar certo. É a mesma palavra, é a mesma mensagem, é o mesmo livro, mas se está no arraial, ele estraga. Mas se está atrás do véu, é uma bênção. Nunca estragou a mensagem do profeta. A terceira puxada foi escondida atrás do véu. Atrás do véu, como nós já pregamos, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Foi revelado e escondido atrás daquele véu. Porque sempre o véu é o que atrapalha os outros verem. E tivemos condições de rasgar brana para poder ver o que estava lá dentro. Você não é uma águia? A águia é aquela que rasga com o bico. E nós tivemos que rasgar brana. O corpo é o véu. A carne é o véu. Jesus, carne, era o véu. Mas quando rasgou aquele véu, o que estava atrás daquele véu, que era o mistério só para o sumo sacerdote ver, foi posto à vista de todo mundo. Quando foi rasgado o véu de Apocalipse 10, de 1 a 7, isto, pois,
o que estava escondido, 7 selos, 7 trovões, novo nome, pois tudo aclara para nós, certo? Mas vamos prestar atenção a alguns tópicos que eu quero ler para vocês. Abraão e sua semente depois dele, ou Abraão e a sua semente depois dele, que nós sabemos que tem a semente real, que é Cristo, e a semente de Abraão, que o irmão Brana prega aqui, que é a mensagem do dia que ele estava pregando. Essa era o filho semente, certo? A gente só pensa num filho semente de Jesus, mas o filho semente de Jesus era o amanhecer. Tem o filho semente Brana no entardecer, e é tudo filho de Abraão, vem de Abraão, e nós estamos aqui como esta semente de Abraão, que é semente de Bran. Hoje é Bran, tem que se fazer claro. O 145, Abraão e sua semente depois dele, observe, para a igreja que estava em Sodoma, no mundo. Agora, ainda nesta semana, vamos tomar a marca da besta e o selo de Deus, e ver como isto começou bem no Éden, e vem até onde Caim saiu da presença de Deus para obter esposa. Você pode ver que as pessoas, como Caim, têm que sair da presença de Deus para obter uma mulher, para obter uma igreja, para obter uma mensagem. Eles têm que sair da presença de Deus. Caim fez isto para obter uma esposa. Como Sete permaneceu na presença de Deus e obteve sua esposa. Um saiu e o outro permaneceu. Então nós temos aqueles que saem da presença de Deus. Agora você teria que saber qual a presença de Deus, porque Deus sempre está presente, e Ele está presente através de uma mensagem. Sempre Ele é presente. Irmão Brana diz: Deus nunca deixou a terra, porque Ele sempre foi presente numa mensagem. Mas você tem que saber qual mensagem. No meio de tantas mensagens, no meio de tantas denominações, você descobriu, lá atrás, em 1972, você descobriu onde estava a presença de Deus. A mensagem do dia, aquela mensagem que ninguém cria, que a presença de Deus parece que todo mundo tinha que estar prostrado, amando. Não. A presença de Deus é o que o povo não quer. Sempre foi a presença de Deus, foi odiada, rejeitada, porque Deus é uma mensagem e um homem. Sempre foi assim. Deus nunca foi 2 mensagens e 2 homens. Para Sodoma vai, mas para a noiva Deus é uma mensagem e um homem, certo? Sempre Deus operando de uma maneira que o seu povo não precisa sair de sua presença. Sua presença é a palavra da hora. E encontrar esposa, encontrar um lugar aconchegante para aquela fé que você ouviu de Deus. Você não tem que sair, outros têm que sair. Eles não podem permanecer na presença de Deus. Caim não pôde permanecer, teve que sair. Abel, você sabe que sempre esteve na presença de Deus, mas para ter uma genealogia, foi preciso Abel partir para que viesse Sete, o espiritual. Mesmo todos nós sabemos que Abel era o homem da revelação, mas precisava de um que viesse depois de Abel. E é difícil o povo ver o que veio depois de Abel, que foi o que formou a genealogia de Adão. Deus não podia nem ter a genealogia de Adão se não tivesse Sete. Podia ter Abel, mas Abel morreu. E aí precisa de alguém vivo que tenha semente e que tenha uma prole.
ele tem que propagar esta semente, ele tem que produzir filhos. Abel não produziu. Tem gente que tem uma revelação, mas não produz. Tem que morrer para que outro entre no seu lugar, para que venha o Sete e entre no seu lugar para poder dar a semente e a sequência da semente genealógica de Adão e também a de Deus. Nós estamos aqui no final dos gentios, e se você pudesse colocar os nomes de todos eles, você chegaria agora e terminaria a genealogia de Deus dos gentios. Vocês veem? E não, o interessante é que para todos nós não conseguimos terminar em Brana, porque ele revelou, mas não podia falar. Certo? Então, tem onde terminar esta genealogia. E Deus, Jesus, o Espírito Santo, gerou a Paulo. Certo? E Paulo gerou a Irineu. Irineu gerou a Martim. Martim gerou Columba. Você já encontrou? Não, esse é louco. Martim gerou a Columba. Columba gerou a Lutero. Lutero gerou o Wesley. Wesley gerou Brana. Brana gerou João. Amém. Terminou a genealogia, Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, a trombeta já soou. Tem muita gente que está esperando ele tocar a trombeta. Você nunca vai ouvir ele tocar a trombeta mais. Ele já tocou. E nós temos base na Bíblia. E eu tenho que chegar lá, senão eu começo. Certo? São coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, a não fugir da presença de Deus. Sabe onde Deus está? Deus é a palavra do dia. Se você tem essa mensagem e vive essa mensagem lá na sua casa, lá no mato, lá na beira do rio, onde você estiver, num lugar rico, num lugar pobre, você sabe, eu tenho a presença de Deus. Aqui está o 7. Com a presença de Deus, a mensagem da hora. As pessoas nunca puderam perceber isto, porque a mensagem do irmão Brana, como foi pregada, revelada, nenhum homem podia fazer isto. Porque está escrito que é nos dias da voz do sétimo. Mas comer também o livrinho, nenhum outro homem pode comer. A gente, queira ou não, tem que encontrar esse João. Se eu fosse vocês, eu procuraria esse João. Até encontrar. Você comeu. Então você escuta o Manuel, o Pedro, o Sebastião. Você vai escutando os demais pregadores e diz, mas daí não comeu o livro. Esse daí não comeu. E escuta outro, esse também não comeu. Não estou vendo nada que ele comeu o livro. Está do mesmo jeito. Ele não comeu. Tem que causar um efeito. Quando você come esse livro, tem que causar um efeito. Se o que eu como não causa efeito, me paralisa, me faz pior, então esse alimento não está certo, não está bem. Eu tenho que comer uma alimentação que me cause efeito, que me dê uma fé maior. Eu tenho que comer, e tem esse alimento na terra, e nunca teve. Brana foi quem preparou o alimento. Todo pão que a igreja precisa para se alimentar foi preparado no entardecer. Foi dado para nós no entardecer, todo pão. Mas não podia comer este livro, a palavra revelada, não podia comer, enquanto
não tivesse a ordem de Deus também, vai ao anjo e toma dele o livro e coma. Amém. Eu não quero falar muito sobre isso, porque todos nós já comemos, não é? Mas tem muita gente aí que ainda fica sem saber. Alguém comeu o livro? Então eu te digo, procure, por favor. Se você não comer o livro, você não é da noiva, porque a noiva é que come o livro. Você tem que encontrar onde está o livro já mastigado. E a águia é como colocar, ela rasga com o bico e põe na boca das águiazinhas. Isso já foi feito. Você não espera ninguém hoje rasgar com o bico e pôr na sua boca. Dá um jeito de comer, que já está tudo rasgado. Todo o alimento está rasgado. É só você pegar e comer esse alimento. Amém? A mensagem revelada do último dia através do Elias. Olha, o 45 de Abraão restaurado, um parágrafo conhecidíssimo, mas eu quero passar por ele também. Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abraão. Disse: você não será mais chamado de Abraão, mas será chamado Abraão. Lhe deu parte de seu nome, passou seu nome para Elohim, H-I-M, e H-M, Elohim e Abraão, H-M. Em outras palavras, eu sou o pai de todas as coisas. Vem? Agora, eu tenho que encontrar esse pai de todas as coisas. E Deus é pai de tudo. Mas ele coloca um homem na terra que o representa e que é pai também de todas as nações. Você saber de onde você veio e que Deus passou por tudo isso para chegar aqui, num povo gentil, o povo mais idólatra, mais perdido. Ele veio para o que era seu, que era um povo bom, mas o povo bom não o viu. E ele passou para um povo mau, um povo ruim, um povo idólatra. Você vê de onde nós viemos. Certo? Tem hora que não dá para entender. Só pode crer. Se eu tivesse vindo de 100, oh, glória, vim de 100, irmão. Se eu tivesse vindo de Jafé, ô irmãos, vim de Jafé, um mestiço aí, mas vim de Jafé. Mas agora tem até vergonha de falar de onde eu vim, irmão. Certo? E você vai acompanhar isso na Bíblia, lá do início de Noé. Olha, Cã. E como que até Cã é HM, né? No inglês. Olha de onde nós viemos. É por isso que nós somos o que somos. Mas se você olha assim, mas da onde eu vim? Aí você passa pelas tribos e você vai ver que a águia é lá de Efraim, idólatra. É Deus trabalhando entre os gentios. Ele deixou Manassés, os judeus, para poder pegar o Efraim. É o trabalho dele, é Deus pegando a mão cruzada. Olha por onde nós vemos passando. E a águia, e você vê aqui, a águia é brana. Nesse último dia, já estava representado lá atrás em Efraim. E olha onde veio, e olha o que nós somos. Então a gente começa, se olhar o início onde veio, eu me envergonho. Mas a hora que eu vejo onde eu estou, eu me alegro. Mas de onde eu vim, misericórdia? De onde eu vim?
Mas agora, como terminou isso? Começou num Cã e terminou num Bran. Amém. Eu te faço pai das nações. Você é pai dos gentios. Então eu mudei e te dou parte do meu nome. Pai das nações. Então você vai ver H-A-M. Pai das nações. Um H vale muito. Um H. Se não tiver o H, a coisa não está bem. Para ser perfeito tem que ter o H. E Abraão não tinha o H. E aí veio o H. E Bran não tinha o H. A família não tinha o H, mas no dele veio o H. Desde o natural, do nascimento, é o H. Vale muito a retirada de algo da igreja. O I. Sarai. Tem que tirar algo da igreja. Mas por que não continuar? Sarai deve significar uma coisa boa. Mas não significa contenciosa. Mas tira o I para nós ver o que fica. Princesa. Então eu quero é Sara mesmo. Não quero a Sarai. É um novo nome, é uma mudança que Deus fez para todos nós. As pessoas não percebem, é tão simples. Está na Bíblia? Está. Não podia ser Brana, 6 letras. Não teríamos mensageiro, não teríamos profeta, não teríamos revelação. Mas vale um H. Coloca aí, completa esse nome. Por isso, irmão Brando diz aqui que Deus diz, eu mudei e te dou parte do meu nome. Agora eu já não sou mais Elohim, eu sou agora Bran. Entende? Eu dou parte do meu nome. A igreja precisa ter isso. Por isso, para o arrebatamento, se não tiver, eles estão esperando um novo nome para depois do rapto. Tudo contrário à Bíblia, contrário ao que o irmão Brana pregou. Contrário, o tipo. Abraão recebeu o novo nome antes do Isaac vir. E assim a igreja recebe o novo nome antes de Cristo vir buscá-la. Ela tem que receber esse novo nome. Por isso Deus mandou um homem e deu parte do nome dele para esse homem. E nós temos que ter esta parte deste nome na nossa vida também. Amém. Isto é bom. Elohim, esta é uma boa sentença. Você já pensou nisso? Eu fico pensando que o irmão Brana queria fazer mais claro, mas não posso. Não posso fazer. O que vocês vão pensar? O que o povo vai pensar se eu falar assim, falar claro o que é isto? É um grande evangelista, hoje chamado Graham, Billy Graham. Pense nisto. Como Deus em sua misericórdia, como ele já sabia e as coisas que ele faz, ele não revelou. Ele jogou para Graham. Olha Billy Graham, olha como Deus faz. Deus em sua misericórdia, ele não podia fazer. Olha Abrão, como Deus faz. Era mau, era o nome dele, ele não podia falar. Olha Graham, que ele estava falando do HM. Olha como Deus faz isso. Então, esta é a abertura que Deus deixou para nós hoje, saber que nós temos um Pai, Abba, Pai. Se a oração de Jesus foi Abba, Pai, qual será a minha oração? É falar Pai, Pai, Pai Deus, Pai Brana, Abba. Deixa isso manifestar em você. Deixa eu ler alguma coisa que não tem muita emoção, nós temos só escritura aqui. Só escritura. Eu gosto muito da emoção, mas a emoção sempre me prejudicou fisicamente.
Então eu preciso de ser um pregador mais seco. Como Abraão, assim, que está no final, que não tinha mais nada. Ele falou, mas o menino vai vir. Ele não tinha mais nada, o menino vai vir. Então, aqui eu quero ler para vocês o que eu tenho, alguma escritura, só para nos ajudar. Romanos, capítulo 4, verso 16 a 19. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Como pode crer, pessoal, pai de muitas nações e não tem nenhum filho? Como você vai ser pai de nações, não de uma nação, mas de nações, mas não tem um filho? E além do mais, velho, não tinha condições. E pior ainda, a igreja dele era estéril. A Sara era estéril. Como ter filhos? Como gerar nações? Ele creu. Ele podia olhar, não estou com nada. Minha mulher piorou. Minha igreja piorou. Mas Deus falou, vai aparecer esse menino, vai vir. Ele creu contra a esperança. A gente precisa crer, irmãos. Essa mensagem, você tem que crer. Não é muito arrepiar, você tem que crer. Tem hora que a gente pensa, ai, arrepiei tudo. É fácil arrepiar. Você precisa crer. Abraão creu, não tinha como arrepiar. Que jeito? Não tem poder. Sou velho. Deus disse que eu vou ser pai. Minha mulher é estéril. Mas eu creio. Ela vai ter um filho. Abraão creu. Nada ajudava Abraão. Então a gente quer a ajuda de todo mundo. Nada ajudava Abraão. Aí nós tornamos um grupo de crentes chorão, choramingão. Você não me visita, você não faz isso para mim. Ei, larga de chorar, rapaz. Seja um Abraão, viva sozinho, coma a palavra, seja revelado. Deus está formando um povo de fé, não um povo de toque, de esperança. Um povo de fé, eu creio, mas não tem nada que me prove isso, mas eu creio. Eu não tenho que ver para crer, eu creio, depois eu vejo. Alguém quer ver alguma coisa? O nosso ministério, vamos falar o ministério da esposa hoje, é o ministério que não tem os sinais que teve Brana. Certo? Esse ministério é um ministério de comer o livro só. É só ter coragem de ir ao anjo, crer, toma do anjo o livro. Em outras palavras, este livro era de Deus. Brana pegou ele. Deus deu para Brana. Mas quando chegou no tempo de João, Brana não podia dar. João teve que tomar. Tomou o livro. E agora quem continua achando que o livro está nas mãos de William Brana, não está, porque João já tomou. E se não tomou, não tem noiva. Você tem que ter tomado este livro e comido este livro nesse tempo. É o alimento que a igreja tem para a hora que nós estamos vivendo. Amém? Bom, eu não sei nem onde eu estou aqui na Escritura. Eu vou falando. É como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência.
e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Você sabe que a incredulidade vem lá de Satanás, lá da serpente. Ele não duvidou. Você não pode duvidar da mensagem, duvidar do que Deus fez através do sétimo anjo, do que Deus revelou. Se a Bíblia diz nos dias da voz do sétimo anjo seria revelado, não deixe chegar um oitavo, é nos dias do sétimo. Deus falou, está falado. Deus não podia recolher o seu profeta e dizer depois eu vou te trazer outra vez, porque ele nunca fez isso. Vou te trazer de novo para revelar. Você não vai poder revelar agora. Revelou tudo. Só que ele diz, não diga para ninguém, porque esse não diga vai formar incrédulos, vai formar filhos de Caim, semente da serpente. Não diga a ninguém, que a hora que alguém disser, quem vai dizer? É João. A hora, quando? Quando ele comer. Aí ele vai profetizar outra vez o que Brana profetizou. O que Brana diz que são os trovões, são as revelações contidas no 7 selos. O que Brana diz que é o novo nome, ele diz que a HM faz parte do nome de Deus. Ele já estava clareando tudo. O que tem que fazer? O homem, o João, que um dia você deve encontrá-lo, comendo o livrinho. Ele tem que te dar tudo isso daí. Tem tanta coisa, mas eles não querem, não. Eles querem ser enganados. Querem ser enganados, porque eles têm incredulidade de que o William Branham revelou. Eu não, eu creio que o William Branham revelou. Olha, eu creio que revelou tudo. Até o que eu não sei. Ele revelou tudo. E o que eu não sei, eu vou ficar sabendo. Porque comendo, uma hora eu bato a boca nesse pedacinho. Uma hora eu mastigo algum pedaço. Aleluia. Glória a Deus. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus. Justificado na fé, Deus declarou a fé dele justa. Foi Deus, não foi a igreja, foi Deus. Mas ninguém. Abraão, você tem que ver, Abraão está sozinho. Você quer ter um monte de gente, Abraão está sozinho. Ninguém da família. O pai foi, teve que morrer. O sobrinho foi, teve que separar. Eu te quero sozinho. Tem hora que nós queremos um monte de gente e Deus vai dizer, eu quero você. Não, senhor, mas se não for minha mulher, eu quero é você. Não é bom nem eu falar o que pode acontecer. O seu pai morre, o seu sobrinho te dá problema, os pastores brigam com o outro. Nós combinamos sempre, meu tio, mas agora a coisa está ficando feia entre nós. Vamos ter que separar mesmo. E Abraão diz, agora você escolhe para onde você quer. Abraão tinha todo direito, era o mais velho, mas não, ele tinha segurança. O que tocar para mim, Deus está comigo. Se é no seco, vai molhar, certo? Se não tem capim, vai nascer. Ele sabia. Aí, mas o Ló levantou os pezinhos assim, olhou as campinas verdejantes do Jordão e disse, olha, eu vou para lá, meu tio. Bom, se você vai para lá, eu vou para cá. Amém. É tempo de separação. Deus está chamando e separando. Sai da sua terra. A gente quer levar todo mundo. Eu tenho ensinado, viva com seus parentes como parente. Porque muitas vezes nós somos tão errados que nós não sabemos viver como parente, queremos viver como irmão e nós temos que viver como parente. Não é como irmão na fé. Eles não crêem. Viva com seu pai que não crê como parente. Com a sua mãe, com os seus irmãos, com seus cunhados, suas cunhadas. Vive como parente. Agora você tem uma via de sangue espiritual, no qual são seus irmãos na fé.
Isso é diferente. Mas tem hora que nós queremos corrigir a casa dos outros, só porque nós cremos. Não, deixa eles. Eu tenho dito para certos irmãos, cala a boca. Você fica quieto. Não tente ensinar essas coisas para eles. A Bíblia já diz, você não tem que dar as coisas santas. Aí ele diz, está xingando nós. Você não pode falar nem Bíblia para esse povo. Não dê as coisas santas aos cães, as pérolas aos porcos. E essa mensagem é santa, essa mensagem é pérola. Eu não tenho que dar para cães e porcos. Não, eu tenho só que pregar. Quem quer? Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede desta palavra, venha, nós temos água para descedentar sua sede. Venha cá e beba. Agora não é a gente quer forçar as pessoas a vir, forçar as pessoas a crer, forçar, você tem que crer no profeta, você tem que crer no novo nome, tem que crer nada. Eles não têm revelação, eles não nasceram para isso. Você nasceu para isso. Deus está te chamando. Abraão, não adianta você querer levar os outros. Venha você. Então nós queremos carregar todo mundo. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém, amém. Gálatas 4, deixa eu ler para vocês aqui. Mas vindo a plenitude dos gentios, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Como Paulo sabia disto? Mas vindo a plenitude dos gentios. Olha para vocês verem. Ele fala de uma coisa da plenitude dos gentios que veio aqui e fala do filho que foi dado lá. Olha, mas vindo a plenitude dos gentios, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, ou sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Pai. Você tem que ter essa natureza. Mas eu logo vou ler aqui que o falso também chama ele de pai. Não é só, porque você tem que saber quem é seu pai mesmo, porque Deus sabe quem é o filho dele. Você tem que saber quem é seu pai. Tem gente que chama Deus de pai. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora, vê bem, quanta gente fala dele Senhor, quanta gente chama ele de Pai. Tem muita gente que chama ele de Pai. Eu já estou chegando lá para me encerrar. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Coisa boa, né? A gente é herdeiro por Cristo. Agora chegamos aqui nesse pedacinho do jovem rico. Chamando Deus de pai, Abraão de pai. Tem muita gente chamando Brana de pai. Brana é nosso pai. E Brana é nosso pai de Laodiceano. E Brana é nosso pai de revelados. Brana é pai de ricos. Laodiceia é rica. Brana é pai de Lázaro. Dos simples, dos pobres, daqueles que ouvem a Deus e que sabem que são verdadeiramente filhos de Deus. E eles não têm que se preocupar, porque ao partir, eles vão para o seio de Abraão, eles vão para o descanso. Escuta aqui agora a parábola do rico e Lázaro. Vocês conhecem, mas eu tenho que ler para poder dizer alguma coisa a vocês. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. Bom, mas antes você sabe, olha, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora, não é porque ele é mendigo que foi para o seio de Abraão, não. Certo? Isso daqui apenas é uma parábola.
Que a pessoa pensa, eu sou pobre, eu vou para o seio de Abraão. Vai nada, você vai para o inferno também. Não é por ser pobre, eu sou carente, sou pobre. Quanto mais você acha que você é miserável, pior você é mesmo. Agora, tem que ter revelação. A questão aqui está em quem tem revelação. Esse Lázaro tem revelação. Ele é um mendigo tomado, porque ele ainda não estava junto à mesa, mas comendo as migalhas. Ele aproveitava as migalhas. Os outros não davam valor. E nas migalhas é que estavam as coisas boas. Nas migalhas. Escute aqui. E ele diz, foi levado aos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Tem um que só vai para o sepulcro, o outro já vai para o seio de Abraão. Certo? Tem gente que só vai para o sepulcro, outros vão para o seio de Abraão. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Agora você vê, eles estão em tormento, não quer dizer que a pessoa morre, já está queimando, não. Irmão Branham mostra que assim como você morre, você continua naquele estado de espírito. O estado de espírito duvidoso, da revelação, de que Deus foi brana em carne aqui na terra. Deus foi brana em carne aqui na terra. De que o novo nome era Brana. Se você morre com aquela dúvida, você vai para o lugar que o rico foi. Duvidando. O Lázaro não duvidou. É isso que você tem que guardar. E clamando disse, esse é o rico, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai Brana, tem misericórdia de mim. Olha para você ver, aplicando para o tempo em que vivemos, que as pessoas não fazem oração a William Branham, mas só de você saber que, como Abraão é pai das nações, para nós nesse último dia foi representado no homem Bran, que é pai das nações. Nós não temos outro pai das nações aqui. Gran não é pai das nações, é Bran que é pai das nações, certo? Tem que sempre crer assim. Disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, filho. Deus também chama de filho. Filho, isso é respeito também. Você fez alguma coisa. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Tem gente que só recebe bens materiais. Elas não recebem as coisas espirituais. Filho, lembra que você recebeu bens na sua vida, e eram bens materiais. Era a riqueza dele, era a riqueza de Laodiceia. Era você pertencer a uma linda igreja, uma bonita igreja, mas que não tem a palavra. Você quer a palavra, você não quer a beleza externa, você não quer um pastor formado, estudado, você quer a palavra. É isso que manda. Aleluia. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Uma coisa que eu gosto de ver isso daqui é que o pobre, o Lázaro, ele não estava vendo o rico em tormentos. O rico estava vendo ele em descanso, em sossego. Tem hora que se a gente visse a família da gente que rejeitou a palavra, que falou contra, em tormentos, já pensou bem? E aqui está. E disse-lhe, rogo-te, Pai, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Já está rogando para o pai Abraão, manda Lázaro lá na casa do meu pai, porque eu não posso ir lá mais, mas manda Lázaro. Ele está em boas condições, manda ele lá na casa do meu pai, dos meus pais. Escuta aqui, olha, pois tenho 5 irmãos. Tem hora que não tem só 5 não, eu tenho uma igreja. Tem milhares de irmãos
que estão lá ainda com dúvida, como eu estou, pai Abraão, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O rapaz pensava que ele ia para um lugar bom, mas o irmão Branham pregou sobre isso daí, na liderança. Ele mostrou, ele começa muito bem. Ele fica rico. Esse é um moço, fica rico. E é esse rico, o irmão Branham diz, é ele. A gente não sabia, mas Branham tinha que vir para mostrar para nós. É esse rico aí. Ele ficou bem de vida. Agora ele estava com a alma regalada. Diz, eu tenho de tudo. Você pode comer, beber. Aí uma voz veio e diz, louco, se hoje pedir a sua alma, o que tens preparado, para quem ficará? É isso que as pessoas deveriam enfrentar logo. Porque é um moço rico, conhecia os mandamentos, amava pai e mãe, gostava de ir na igreja, companheiro do sacerdote, e foi para o Hades. Muitas vezes a pessoa está na igreja, tem um companheirismo na igreja, mas está no lugar errado. Você tem que estar no lugar certo, a sua mente formada. Onde está a presença de Deus? Eu quero estar onde está a presença de Deus. Onde a palavra de Deus é ensinada. E a presença de Deus é detestada por Satanás. É detestada pelos inimigos. Satanás não gosta da presença de Deus. Quando você fala em Novo Nome Branham, Satanás arrepia, ele não gosta. Você pode ver aí fora. Se você encobrir tudo e falar, não, o novo nome é a palavra, aí todo mundo aceita. Mas a palavra é mistério. Teria que ser revelado nos dias de Branham. E Branham não podia dizer ainda. Teria que ser comido por João. E João falar para nós. E eles não vão aceitar isso. Já estou terminando. Ele diz, rogo-te, pai. Pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Você pensa que Deus vai mandar Branham aqui de volta, para poder falar para esse povo da ressurreição? Não vai não. Diz, não, lá tem João, tem a esposa, a noiva do dia lá, e que eles vêm escutar ele. Não vai mandar mais ninguém, não vai levantar nenhum. Espera lá, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, ele ainda quer dar uma opinião ainda. Não, pai Abraão, vamos maneirar isso aí, pai Abraão. Não, se algum dos mortos fosse ter com eles, que nem o Lázaro, se fosse ter com eles, algum dos mortos fosse ter com eles, ô pai Abraão, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés, se não houve a João, se não houve a igreja do dia, a mensagem da hora, se não houve, e os profetas tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nem se Branham levantar, eles não vão crer. Porque Branham, se levantasse, Branham ele ia pregar o que eu estou pregando. Mas ele não pode pregar o que eu estou pregando. Entende? William Branham não pode pregar o que eu estou pregando, porque Deus diz para ele, não diga a ninguém. William Branham não pode ser o Elias que vai aos judeus. E eles baseiam suas mensagens no início da mensagem do irmão Branham. Que no início, o irmão Branham cria que ele ia aos judeus. No início suas mensagens. Mas depois, quando abriu os selos, ele viu, não sou eu não. E eles perguntaram para o irmão Branham, se o nosso Elias é quem vai aos judeus, ele diz, não. E esse povo da mensagem está dizendo que vai. Vocês podem ver que eles são incrédulos. E o incrédulo nessa mensagem é filho da serpente. Desde o princípio. É quando eles não creem, são boas pessoas. Você pensa, o rapaz rico era má pessoa? O rapaz era rico, o rapaz era bom, o rapaz amava pai e mãe, o rapaz honrava a Deus sobre todas as coisas.
O rapaz era um bom membro da igreja, até um bom dizimista. Mas ele não conseguiu. Quando ele encarou a vida eterna, disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna falou para ele: vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres. Dá para os pobres. Ele pensou bem: não vai dar. O pior de tudo, eu acho que não era dar para os pobres a riqueza. O pior era seguir Jesus, que não tinha ninguém. Eu vou largar da minha congregação, vou largar do meu Anás, do meu Caifás, vou largar daquele grupo de irmãos amados que nós comemos junto, que nós participamos desse, como é que chama isso de vocês aí? E que vocês chupam isso? Chimarrão, irmão. Chimarrão. Nós tomamos chimarrão junto. Tem os que é assim, filho. Nós tomamos chimarrão junto. As pessoas precisam ver a hora que está vivendo. Entende? Ver o que Deus está fazendo. Hoje é dia de salvação. Hoje é a mensagem hoje. Você não pode dizer a mensagem hoje é sétimo anjo. Sétimo anjo foi ontem. Sétimo anjo foi ontem. Senão nunca vai chegar João. Nós estamos precisando de William Branham para revelar. Não, ele já revelou. Você sabe que o que vocês procuram de trovões, nós podemos mostrar para vocês que já está tudo revelado. O que vocês querem saber de terceira puxada, que até mesmo Tabernáculo Branham, Jeffersonville, sempre cria que o irmão Branham vinha para a terceira puxada, mas o irmão José Branham teve uma luz melhor e colocou na contracapa dos ungidos dos últimos dias, 262. A terceira etapa foi. Será que eles mudaram de opinião? Será que mudaram de ideia? Ou só puseram ali? É que nós já pregamos há tempo. Mas escolheram um parágrafo gostoso e colocaram ali. Como a dizer, nós cremos que a terceira etapa já foi. Nada, eles estão esperando ele ainda. Eles estão esperando prova que não estão esperando. Eles estão esperando. Cadê os trovões? Cadê o novo nome? Estão aguardando. E nós, não é que nós somos sábios, não. Cada um de vocês comeram o livro. Eu não preciso pregar. Põe o irmão Rogerinho para falar para eles isso aí. Põe o pastor Bispo, não precisa de eu não. Certo? Ou um irmão aí que estudou a mensagem e sabe, mostra para eles. Ô irmão, você está esperando Branham para trovões? O irmão Branham diz que já foi revelado nos selos. Você está esperando para um novo nome? Branham diz que HM faz parte do nome de Deus. E sabe que Branham diz mais ainda, e você deveria saber, é que Branham quer dizer perfeito, perfeição. Isso ele ainda falou. Certo? A carta ao irmão Liveiro, 22 a 29. Lê bastante para você entender. Mas eles não querem. Você pode mostrar. Eles não querem. Eles continuarão naquela opinião antiga. O rico nunca mudou, irmão. O jovem rico encontrou com a vida eterna, quis saber o que fazia para poder dar a vida eterna. Jesus falou para ele o que fazer, não adiantou nada. Você pode falar para eles o que são os trovões, não vai adiantar nada. O que é o novo nome, não vai adiantar nada. Eles têm sua opinião formada. Mas você que é eleito de Deus, a pessoa eleita, a igreja eleita, o crente eleito que comeu o livrinho, hoje ele sabe muito bem o que é o novo nome, o que são os 7 trovões. Não são mistérios mais. Tudo isto já nos foi revelado. Pai, Abba, Pai, está tudo aberto. Pai Branham, Pai das nações. Nações são gentios. Deus tinha uma nação, que é o judeu, mas depois o judeu rejeitou. Ele já vem desde o início da Bíblia preparando o gentio. É Deus que faz isto. A gente nem sabia. E Deus já sabia. Esse povo meu vai me rejeitar. Rejeita meus profetas, depois rejeita eu mesmo quando estiver aqui em carne. Eles rejeitaram Jesus em carne e chamaram ele de Beuzebu. A prostituta, a samaritana, médio judeu e gentil, não chamou ele de demônio.
vejo que és profeta. Agora você vê, os judeus chamaram ele de Belzebu. Aí ele tinha que passar para nós mesmos. Aí ele passou para o gentio e agora ele até deu um pai para os gentios. Abraão é nosso pai na fé, mas é uma coisa que vem lá de trás. Simplesmente um tipo do que aconteceria nos últimos dias. Hoje nós temos um verdadeiro pai, Abraão, pai das nações, pai dos gentios, pai da noiva. Esta noiva, ela é gentia. Essa noiva não é judia, ela é gentia. Por isso, é o último tempo para nós. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui para te adorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda seu povo com a paciência que eles têm de parar e ouvir aqui 3 homens ficar pregando, Senhor. E eles comem tudo isto, a palavra, mesmo com o corpo cansado, mas a alma tem sede de Deus e do Deus vivo. E estamos comendo este livrinho que o Senhor revelou através do 7º anjo e deu para nós comer. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, nós estamos chegando ao final. Hoje não vamos ter ceia. Estou passando apenas para estes cultos, mas a ceia será o mês que vem. O mês que vem, o dia 18. Dia 18 de dezembro, estaremos passando aqui, se Deus quiser, outra vez, e aí vamos ter a ceia. Mas hoje, por todo lugar que estamos passando, não vamos dar a ceia, mas vamos cear assim mesmo com a palavra, né? Estamos ceando a palavra, que é muito bom. Deus abençoe todos os irmãos que puderam nos visitar. Temos gente, é pouco, mas nós temos gente espalhada, né? De um bairro, outro, uma cidade, outro, e daqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Então isso é muito bom. Nós todos reunidos, crendo numa só coisa, sem duvidar, que quando nós duvidamos, Deus já saiu. Nós não podemos duvidar. E a hora que a gente duvida, a gente está fora daquilo, porque a gente duvidou daquilo. Então, é tempo de crer, e nós cremos nestas coisas. Amém? Isto eu creio que é bom para nós todos. Tem ali os CDs, os irmãos que têm paciência de ouvir os CDs, tem ali os CDs para vocês levar para casa. Trouxeram os MP3 para cá? Tem os MP3, que são 6 MP3 de 138 a 143. Temos esses MP3 que vocês podem aproveitar. E tem uma coisa, que se quiser saber alguma coisa, precisa de escutar a mensagem, certo? E tem que escutar a mensagem. Os pentecostais diziam, você tem que ler a Bíblia. Eles leram a Bíblia a vida inteira, não souberam nem o nome do Pai. O povo da mensagem diz, vocês têm que ler só a mensagem de Irmão Brana, como o irmão José Brana prega, que é só a mensagem de Irmão Brana e só a voz do Irmão Brana, entende? Mas eles estão com a voz do Irmão Brana e a mensagem do Irmão Brana desde 65 e nunca souberam que o Cordeiro saiu do trono, que os trovões foram revelados, que Deus tem novo nome e o novo nome é Brana. Eles nunca souberam.